alto de Salvador, pleno verão de janeiro, calor de 40 graus, e ele, olhando pela janela por volta de meio-dia, antes de sair do almoço, olhou de cima lá do último andar, e lá tinha um rapaz que estava trabalhando na calçada, né? E ele pensou assim no seu coração: mas como aquele rapaz é preguiçoso, trabalhando ali quase parando. Pensou assim. Meio-dia, saiu para o almoço. Quando ele saiu do prédio. Sabe quando você sai de um ambiente fresco? Ele estava ali no conforto, 20 graus. Quando ele saiu para fora, quando você sai para fora, aquele calor de 40 graus, que vem aquele bafor assim que você sente. E aí ele se disse: caramba, mas quem aguenta uma temperatura dessa? Ele pensou. E aí que ele se deu conta. É que aquele rapaz não era bem preguiçoso, não estava ele. Era a condição de um calor de 40 graus sobre um sol de meio-dia. Ninguém tem pique para trabalhar nesse horário. E aí ele percebeu o quanto foi preconceituoso o julgamento dele. Aliás, eram dois mundos à parte. Embora o que dividia era uma parede, ele no escritório e o outro lá fora trabalhando. Era o que dividia. Eu fico pensando o seguinte: se este homem continuasse o dia todo dentro do escritório, ele iria continuar com o prejuízo ou julgando mal aquele pobre homem trabalhando debaixo do meio-dia. Mas como ele saiu do seu mundo, saiu do seu escritório e foi para a realidade do outro, entrou em contato com a realidade do outro, ele mudou de pensamento. Ninguém aguenta trabalhar num sol de 40 graus ao meio-dia. Mudou. O rico e o pobre Lázaro, dois mundos diferentes. Ele foi condenado por não entrar no mundo do outro. Aliás, ele nem entrou, ele nem tomava conhecimento, ele simplesmente ignorava. Ele não via aquele pobre que batia a sua porta esperando alguma migalha. Ele não via nem como ser humano, porque não estava nem aí. Como que ele não via? Como que ele não ligava? Ele não via, ele não ligava, porque a única preocupação dele era a si mesmo. Isso é o extremo do egoísmo, onde a pessoa só se enxerga a si e não consegue enxergar mais nada. Não consegue enxergar nem quem está ao redor, porque só se pensa, só se basta e pronto, não falta nada, tem tudo. Ele não consegue nem enxergar quem passa necessidade. Um ensinamento. Para nós entendermos as pessoas, a gente faz prejuízo, a gente julga sem entender. Para entender as pessoas, nós temos que entrar no mundo delas. Tem que estar presente. Quando nós entramos no mundo das pessoas, nós conseguimos entender pelo menos o porquê, conseguimos um pouco sentir. Aí a gente consegue entender as coisas. Senão, a gente continua no nosso mundo e os outros no outro mundo. O homem, ele foi condenado pelo pecado da omissão. Isso, ele podia fazer alguma coisa e não fez nada. E muitas vezes, isso é um dos grandes pecados que nós não estamos livres de carregar. É o pecado da omissão. Poder fazer e não fazer nada. Poder estar próximo e sermos indiferentes. Por isso que ele foi condenado. Diz aqui o Senhor, ele foi condenado, e contra toda uma corrente que está por aí, uma corrente que diz: não existe inferno, não existe condenação, ou se existir inferno e condenação, não nos incomoda, porque a gente vive bem neste mundo, eu vivo conforme eu quero. Isto é uma corrente também terrível. O Senhor, nesta parábola do pobre Lázaro e do rico, ele coloca claramente que existe céu e existe inferno. Que aquele homem foi condenado porque se bastava a si mesmo e nunca fez o bem. E que o pobre Lázaro não tinha ninguém, não tinha nem como aquele homem
Ele recebeu a misericórdia porque foi um dos marginalizados da vida, que só teve os males nesta vida. E aí ele recebeu o céu, um pobre coitado. E aí ele recebeu o céu, e quando o homem se dá conta, mas os dois morreram, todo mundo morre, morre o pobre, morre o rico, morre o bom e morre o mal. Esta é a dinâmica da vida. E aí cada um tem conforme as suas obras nesta terra, ou se você buscou Deus, você vai para Deus, ou se nunca buscou Deus nesta vida, não é que depois da morte se busca Deus, é um caminho natural, tá? onde se vai. E ele foi condenado, e ele teve aquela visão, aquela clara evidência, mas Lázaro está junto de Deus, eu aqui no tormento da condenação. Diz: Pai Abraão, manda pelo menos me refrescar a língua. Não existe comunicação entre esses dois mundos, céu e inferno. Cada um faz a sua escolha. Ele falou: então, Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos lá na terra e todos vivem como eu. Cada um só pensa em si. Manda que um dos mortos vai lá, mande avisar que existe uma outra dimensão além desta dimensão, que existe uma outra vida. Pai Abraão respondeu: eles têm Moisés e têm os sacerdotes e têm os profetas. Se não os escutam, como é que vão escutar um morto que ressuscite e vai dizer para eles: olha, eu estou lá, existe céu e inferno? Nem assim eles vão acreditar lá. E de fato, é o coração duro. O que fecha os olhos das pessoas são o coração duro. O que fecha os olhos das pessoas, o excesso de coisas, excesso de riqueza, excesso de tudo, onde a gente não consegue enxergar mais nada. E isso, o Senhor é claro. Cada um de nós vai ser retribuído pelo bem que a gente faz nesta terra. Que o Senhor nos ajude sempre, clareie a nossa mente, que a gente possa sempre entrar no mundo do outro, nunca ter pré-julgamento, pré-juízo. E sobretudo, que a gente tenha os olhos bem abertos para as necessidades do próximo, daqueles que mais necessitam da nossa compaixão. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? E assim vamos professar a nossa fé, dizendo: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,